Você já parou para pensar se a tua vida é realmente tua? Ou será que você é apenas um fantoche elegante vestido com escolhas que na verdade nunca foram tuas? Existe uma estrutura invisível que atravessa a humanidade como teias de aranha em palácios antigos. Mercado, religião, política, moral, publicidade, redes sociais, filmes, cinema, teatro, não importa o nome, importa a função. Domesticar o humano. Agora até a pressão arterial normal virou pré-hipertensa. E não o efeito dos medicamentos, alimentação ruim, emoções toscas, ridículas, que são incentivadas hoje em dia através da música. É como se estivéssemos no grande teatro da existência, mas os roteiros foram escritos antes de nascermos. A ilusão é que improvisamos a verdade. A verdade é que seguimos os fios de uma marionete delicada, costurada pela normose, pelos traumas herdados, pelo medo de não caber no grupo. A liberdade é vendida como um sonho quando eu ficar rico, quando eu me aposentar, quando meus filhos crescerem. Quando? Mas a verdade não é essa. O livre-arbítrio, hoje e há muito tempo, é pregação para vender indulgência. Ilusão para tornar o trabalho uma virtude sagrada, quando na verdade é instrumento de manipulação. Os mais novos fios dessa teia são os mini-investidores adolescentes, convencendo outros de que não precisa estudar para ter dinheiro. Não é necessário conhecer o passado para construir o futuro e tampouco precisa respeitar os mais velhos, porque afinal de contas eles são ultrapassados. Nunca na história recente tivemos uma experiência como a que estamos vivenciando na atualidade. Nunca esteve tão claro o que acontece agora. E é exatamente por isso que estão criando mazelas e confusão para tirar o nosso foco da realidade. A informação antes ficava retida e só era distribuída quando e do jeito que era ordenado. Hoje, a web não segura mais nada. Acabou o baú dos segredos. Então, o que eles fazem? Preenchem com tantas mentiras, invenções, teorias de conspiração que, sem perceber, a maioria acaba ficando ainda mais confusa, sem saber o que é verdade e o que não é, apenas reforçando a normose social ainda mais. Quem detém o poder real não é o teu patrão. Ele é só mais uma marionete, igual a todos, inclusive deputados, senadores, presidentes, reis e ditadores também. Mas a eles é dado manter um padrão alto para que todos pensem que são eles os decisores. Na bioneuroterapia eu chamo isso de correntes emocionais invisíveis, crenças plantadas no inconsciente que fazem você achar que está escolhendo quando na verdade está apenas repetindo. É como se o inconsciente fosse um museu cheio de salas secretas e cada uma guarda a lembrança de um condicionamento ancestral. Esse é o convite para entrar nesse museu com uma lanterna, para perceber que a estrutura só é invencível quando não é vista. Quando iluminada, os fios ficam claros e você pode escolher continuar dançando ao som da música que te programaram ou rasgar o pano do teatro e escrever a tua própria peça. Se você conhece o mito da caverna de Platão, eu nem preciso falar muito. Mas, para quem não conhece, preste atenção no que os jornais, a TV, os filmes, os amigos, a família, a escola fazem com você todos os dias. Eu hoje me dei conta, por exemplo, que a supremacia branca e estadunidense foi construída ao longo do século XX, porque principalmente os filmes exaltavam única e exclusivamente os Estados Unidos como o melhor lugar do mundo. A sede do sonho americano. O lugar onde as coisas acontecem. Hoje, quem sabe ler, já entende que o melhor lugar é onde você é capaz de ser feliz. Então vamos fazer um exercício. Só observe ao longo do dia um movimento, uma propaganda, uma frase, uma reação tua, que na verdade não nasceu de você, mas foi programada em você. Quando perceber, não lute contra, apenas anote no teu caderno. A percepção já é o primeiro corte nesses fios. Porque liberdade, meus amigos, não é fazer o que quiser. Liberdade é finalmente enxergar as cordas que sempre te moveram e escolher quais delas merecem permanecer. E eu vou te ensinar a cortar definitivamente esse fio agora. Quando você observar esse fio, percebe o eco de vozes alheias no tom da tua própria voz. Viu a mão invisível do mercado guiando o teu desejo por aquele objeto que você precisava ter? Sentiu o fio da moral herdada puxar o teu julgamento sobre alguém que você nem conhece? Anotou? Não se assuste. Esse é o som do primeiro fio estalando. A percepção é o antídoto, mas é apenas o começo. Porque de nada adianta enxergar os fios e continuar dançando a mesma coreografia por comodismo, medo ou por pura inércia. A iluminação do museu secreto do inconsciente é revolucionária, mas a revolução acontece do lado de fora,
na ação. E é aqui que encontramos a verdadeira essência da liberdade. Naquela frase que parece um paradoxo à primeira vista, mas que é um farol no nevoeiro da condição humana. Liberdade é fazer o que não se quer. Pense bem, o que você quer? Na maioria esmagadora das vezes, não é teu. É o que programaram em você para você querer. É a vontade de consumir, de se encaixar, de agradar, de repetir. É o caminho mais fácil. O hábito mais confortável. A reação previsível. É o sussurro da normose dizendo: sim, é preciso, sim, é isso mesmo, porque todo mundo faz. Fazer o que se quer, portanto, é frequentemente ser o fantoche mais obediente. É seguir o roteiro à risca, achando que é uma improvisação genial. A liberdade autêntica, a que rasga o pano do teatro, surge no momento contraintuitivo, em que você, plenamente consciente do fio que te puxa para um lado, escolhe deliberadamente mover-se para o outro. É o vegetariano que, não por moda, mas por ética construída, recusa o churrasco da família. É o workaholic que, percebendo a corda do sucesso enforcando sua vida, desliga o laptop num domingo. É dizer não quando todo o seu condicionamento grita por um sim. É escolher a dificuldade do pensamento crítico sobre a facilidade do dogma. É um ato de guerra contra você mesmo. Ou melhor, contra o não-eu que foi implantado em você. Na bioneuroterapia, esse é o momento de ressignificação ativa. Não basta ver a corrente emocional invisível. É preciso forjar uma nova corrente, com o metal da tua própria consciência. É substituir a crença herdada por uma convicção escolhida. É um processo doloroso, porque rompe com a segurança do rebanho e te joga na solidão magnífica do teu próprio protagonismo. Eles não temem quem critica o sistema na rede social. Temem quem desliga a tela e vai viver de um modo diferente. Temem quem para de comprar. Temem quem para de repetir. Temem quem, ao perceber o fio, não o corta com um gesto dramático, mas o desamarra com paciência e o deixa cair no chão. Inútil. E eu vou deixar mais um exercício para você hoje. Um salto de percepção para a ação. Haja contraprogramação. Escolha uma daquelas coisas que você observou e anotou. Só uma. E faça deliberadamente o oposto. Não por rebeldia vazia, mas como um exercício solene de autoafirmação. Recuse um desejo consumista, quebre um hábito familiar tóxico, questione uma verdade que você sempre aceitou, sinta o desconforto. Sabe por que ele existe? É o som dos últimos fios se rompendo. Porque liberdade, meus amores, não é um estado de paz. É um estado de luta constante e consciente. É a coragem de fazer o que não se quer, para finalmente descobrir no fundo da alma o que você realmente é.